Bom dia, igreja. Mais uma vez, uma alegria estar aqui com vocês, compartilhar esse tempo para estudarmos a palavra de Deus. Que Deus realmente abençoe esse tempo, que seja um tempo bem útil para todos nós. O plano hoje é a gente terminar essa série sobre família, falando dos papéis da esposa. Antes da gente dar continuidade, eu queria ter uma palavra de oração para obtermos a direção do Espírito Santo. Oremos então. Amado Deus, obrigado mais uma vez pelo tempo que o Senhor nos concede para estudarmos a Tua Palavra. Pedimos que tudo que venha a ser falado seja direcionado pelo Teu Santo Espírito, que sirva para a nossa edificação e que a gente venha a fazer reflexões a respeito das nossas vidas, especialmente dos casamentos, Pai. Que tenhamos famílias mais fortes para que a Sua igreja seja mais forte. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, então, como eu já disse, o plano é a gente terminar essa série hoje, falando sobre os papéis da esposa, no casamento, e sem dúvida é um assunto desafiador para mim, em especial, pelo motivo óbvio que eu sou homem. No entanto, a autoridade para falar a respeito dos papéis da esposa não vem de mim, mas vem da palavra de Deus, vem do Senhor. E eu já orei para que Ele coloque nos meus lábios, na minha mente, somente aquilo que vem dele e não do homem. Então, tudo que nós vamos falar, que seja prestada atenção e que a gente realmente possa obter o ponto de vista dele, o ponto de vista de Deus a respeito do papel das esposas no casamento. Quando nós adquirimos maturidade para tomar decisões bíblicas nessa área, todos os nossos relacionamentos melhoram. Não somente os relacionamentos dentro do lar, mas também fora. Preste atenção, portanto, e vamos ver que isso tem uma relação direta entre a maneira com que você trata o seu marido e a maneira com que você se relaciona com Deus. A mesma coisa eu falei quando falamos do papel dos homens, dos maridos, a maneira que o homem também relaciona-se com a sua esposa tem muito a ver, diz muito a respeito da maneira com que ele se relaciona com Deus. Então, a mesma frase ela é válida também para as esposas. Preste atenção na maneira com que você tem se relacionado, tem falado com seu esposo, e isso, de alguma forma, reflete a mesma maneira que você está se relacionando com Deus. Muito bem. Vamos, então, para o primeiro ponto. Da mesma maneira que eu falei para os homens, eu falei 4 pontos, 4 palavras que os homens deveriam memorizar para poder simplificar ou resumir os papéis do homem. Também vou falar 4 palavras que resumem os papéis da esposa no casamento. Então, como já está mostrando aí, a primeira palavra, glorificar a Deus por completar o seu marido. A primeira palavra, completar. Então, na medida que as esposas completam os seus maridos, elas estarão glorificando a Deus, porque essa é a vontade de Deus. O versículo 2:18, Gênesis 2:18, que está sendo mostrado, ele reflete, ele resume o propósito de Deus para a mulher, para a esposa. E como está mostrando, diz assim, Gênesis 2:18, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E muitas pessoas reagem contra a ideia de que a mulher foi criada para ajudar o homem ou para auxiliar o homem, conforme está escrito em Gênesis 2:18. Isso é uma dúvida, é uma colocação que é questionada por muitas pessoas. Mas não tem como questionarmos Gênesis 2:18. É extremamente claro, é muito claro, deixa muito claro essa condição, muito clara essa condição. Então, nós não podemos contestar aquilo que é bíblico. Mas nós vamos mostrar que isso, de maneira nenhuma, é algo que seja uma posição ou um papel de inferioridade ou de papel menos importante, uma condição menos importante. Nós vamos perceber isso no decorrer do estudo. Ao contrário, o homem ele não poderia cumprir os seus papéis adequadamente se ele não tivesse o complemento da sua esposa, se a esposa não complementá-lo. Por exemplo, vamos dar um exemplo disso. Exemplos de áreas em que a esposa completa o homem. A primeira área que a gente pode citar é exatamente na questão de sermos frutíferos, nos serem frutíferos. Como que os maridos poderiam ser frutíferos
se não fosse com o complemento da sua esposa. Então, a gente, ao ver esse tipo de afirmação, a gente percebe como o papel e o papel de auxiliar, de completar, ele não é um papel de inferioridade de maneira nenhuma, ele complementa, ele completa o homem, que não era completo sem a sua esposa. Então, nós vemos que ele não poderia cumprir esse papel de glorificar a Deus, de ser frutífero, se não fosse com o complemento da sua esposa. Por uns motivos óbvios. Nenhum ser humano, nenhum homem, nenhuma mulher é capaz de procriar sozinho. Um precisa do outro, precisa do complemento do outro. Mas não só isso, tem mais. Por exemplo, o complemento com relação ao relacionamento sexual um do outro. Ao vermos o 7º capítulo, 1 Coríntios capítulo 7, versículos 1 e 2, a gente percebe como o homem e a mulher complementam um ao outro em relação a isso. Nós falamos um pouco disso quando falamos das verdades básicas do casamento. Não somente também com relação ao relacionamento sexual, mas também no companheirismo um com o outro. Como já no próprio Gênesis 2,18, o versículo que nós acabamos de ver, ele diz: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. O próprio Deus, constatou que não é bom que o homem esteja só, a solidão não é boa. Então, um complementa o outro, a mulher complementa o seu marido, o marido complementa a mulher. Como o homem foi criado primeiro, pelos relatos da criação, nós vimos a criação da mulher para complementar o homem. Então, é uma questão de deliberação total de Deus e não por nenhuma questão diferente disso, não tem nenhum outro motivo. Como mais que a mulher poderia completar ou completar o seu esposo? Nas responsabilidades do dia a dia. Gênesis 1, 28 diz: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então percebam que ao lermos Gênesis 1, 28, a gente percebe uma série de atribuições, de responsabilidades que Deus atribuiu ao ser humano. Sujeitar a terra, dominar sobre peixes do mar e outras coisas mais. Isso, ele remete para as nossas atividades do dia a dia. Tudo que nós temos que fazer no nosso dia a dia, o nosso trabalho, a educação de filhos, que vai ser um item que eu vou colocar na sequência, mas as responsabilidades que o marido está exposto, está colocado para ele no dia a dia, a mulher tem o privilégio de complementá-lo, ajudá-lo nesse dia a dia. Ainda mais, na criação dos filhos, Efésios 6,4, falando para os maridos, a palavra de Deus diz: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Uma instrução direta para os homens. Agora, a gente pode perceber claramente que no dia a dia, as mulheres acabam exercendo muito mais esse papel no dia a dia, dentro do lar, do que os próprios homens, na maior parte das vezes. Então, nós não poderíamos cumprir o papel do marido se não fosse com a ajuda da auxiliadora idônea, um complementando o outro. Então, percebam que o papel de complemento da esposa, de maneira nenhuma, é algo de inferioridade. Ainda tenho mais um item aqui, no exercício dos dons espirituais na igreja. Como as esposas ajudam, complementam os maridos em relação ao cumprimento, ao exercício dos dons, auxiliando de todas as maneiras, por exemplo, no aconselhamento bíblico, eu não poderia ter um desenvolvimento total se não tivesse a ajuda da Priscila em relação ao aconselhamento das próprias mulheres. Não é conveniente que eu esteja aconselhando uma mulher sozinho, ainda mais uma mulher que está passando por um momento um momento emocional fragilizado. Isso poderia não ser um bom testemunho e nem terminar bem. Então, é uma maneira da mulher complementar, cumprindo essa parte que eu não poderia cumprir. Então, no exercício dos dons espirituais dentro da igreja. A mulher é a auxiliadora do homem, da mesma forma que a igreja é auxiliadora de Cristo. E Cristo é o cabeça da igreja, assim como Cristo é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça da mulher. E auxiliadora significa aquela que ajuda,
aquela que auxilia. E ajudador é uma palavra que descreve normalmente o próprio Deus. Como está mostrando aí no próximo slide, auxiliadora significa aquele que ajuda, aquela que ajuda, e ajudador é uma palavra que frequentemente descreve Deus. Eu vou mostrar 4 versículos, esse que está sendo mostrado e mais 3, que mostram momentos em que a palavra de Deus coloca o próprio Deus como ajudador. Por exemplo, já mostrando aí Salmo 54:4, eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Então, a mesma palavra usada para auxiliadora, ajudadora, é a palavra que está sendo usada para o próprio Deus. Ainda mais um versículo, Salmo 30, versículo 10. Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Percebam que a gente lê esse versículo com absoluta tranquilidade e não vê Deus de maneira nenhuma como alguém inferior. Da mesma maneira, a mulher, ao auxiliar, ao complementar o seu marido, é inferior. Ainda mais uma palavra, 1 Samuel 7,12, mais um versículo. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. E lhe chamou Ebenezer e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Mais uma vez, o Senhor na condição de ajudador. E mais um último, Hebreus 13:6. Assim, afirmemos confiadamente, o Senhor é o meu auxílio. Não temerei, que me poderá fazer o homem? Então percebam que nós vimos aí 4 versículos, 4 passagens que mostram sendo descrito Deus como ajudador, como auxiliador. Então isso de maneira nenhuma pode ser uma função de menor importância, algo que o próprio Deus é intitulado. No entanto, o propósito da ajuda feminina, do auxílio, não é de maneira nenhuma inflar, edificar sim, mas exaltar o marido. De maneira nenhuma, isso é o objetivo, o propósito deve ser exaltar o marido. A ajuda deve ir no sentido que os dois alcancem um propósito eterno maior e nobre. Então, a questão não é para que o marido apareça, é que ambos juntos possam desenvolver um trabalho que exalte a pessoa de Deus e não a pessoa do marido, a pessoa de Deus de fato, e a gente possa cumprir um propósito maior e mais nobre. A mulher trabalha servindo o marido e tendo em vista o mesmo objetivo dele de trabalhar para agradar e servir a Deus. Ambos estão no mesmo projeto. Juntos, eles evidenciarão o Evangelho de Cristo. O problema é que a gente perdeu um pouco a visão bíblica do que é viver para Deus. A gente perdeu a visão, não bíblica, mas a gente perdeu a visão do que é viver para Deus. E a gente acaba vivendo de uma maneira para agradar o próprio eu, o próprio homem. E quando a gente vive para agradar a gente mesmo, a gente tem dificuldade nessa parte, porque a gente quer assumir a posição mais importante. A gente quer exercer o papel que aparece mais. Então a gente tem dificuldade de se colocar como auxiliador. E nós vamos continuar falando aqui, tem muitas coisas para falar a respeito disso. E já semana passada falamos sobre a maneira que o homem deve liderar, como um espírito de servidão, e não é diferente com relação à esposa. O detalhe é que no casamento bíblico, ambos têm que se colocar de uma maneira, defendendo o interesse do outro em primeiro lugar. Tanto o marido, um líder servo, como a esposa se colocando como uma auxiliadora idônea de fato. Então a primeira palavra que eu quis destacar aí, como o papel da mulher, papel da esposa dentro do casamento, a questão do completar o seu marido. E a segunda palavra? A segunda palavra, seguir. Glorificar a Deus por seguir a liderança do seu marido. Então, todas as vezes que a mulher e o marido também cumprir o seu papel dentro do lar, vai estar glorificando a Deus. Então, a mulher vai glorificar a Deus por completar o seu marido, vai glorificar a Deus por seguir a liderança do seu marido. E a base bíblica que nós temos aí, que está sendo mostrada, Efésios capítulo 5, versículos 22 a 24, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador
do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. A segunda palavra para as esposas memorizarem, então, é seguir. Submeter-se à liderança do seu marido. A questão da polêmica da submissão é que o entendimento comum desse termo é extremamente pejorativo e traz confusão para o significado bíblico da palavra. Então, quando a gente fala em submissão no popular, na nossa linguagem cotidiana, é quase como um palavrão. Falar em submissão é praticamente um palavrão. É tido como algo que deve ser evitado e até rejeitado. É como eu fiz uma comparação aqui, quando eu estava preparando o estudo, estava pensando quando o cristão, o crente, ele é tido como, às vezes ele está num local onde as pessoas não valorizam, até desvalorizam o cristão, e você é tido como uma pessoa até desprovida de inteligência, ou com uma pessoa que é enganada pelo seu pastor, uma pessoa que não tem ele está com a cabeça feita. É dessa maneira que muitas vezes, em muitos locais, o mundo olha para o cristão. Eu já passei por situações como essa, que as pessoas até deixam de falar por, entre aspas, dó do cristão. Então coitado, olha, vamos parar de falar para não ficar chato. Então é visto dessa maneira, porque as pessoas não têm a visão do que é a salvação, não têm a visão do que significa a morte de Cristo na cruz. Infelizmente, muitos estão indo para um local, para condenação eterna, porque não estão olhando para isso. Então o mundo vê essa questão como algo inferiorizado. E a submissão, ela entra nessa mesma linha, ela é vista da mesma forma. A mulher vista como, a mulher submissa, biblicamente falando, ela é tida como uma pessoa inferior. E a cristã submissa, ela é 2 vezes inferior. Então, a gente vem com essa influência do mundo para dentro da igreja e a gente acha que a questão da submissão bíblica dentro do casamento é algo pejorativo da mesma forma. E a gente percebe que as mulheres lutam contra isso. Algumas com mais maturidade espiritual entendem, algumas não. Algumas mais novas, principalmente, elas lutam com relação à submissão porque comparam a questão da submissão com a maneira que o mundo vê. E a submissão bíblica, é isso que eu quero falar agora, ela é diferente do que o mundo vê. A submissão bíblica, ela é para a mulher dentro do casamento? Sim. Não tem dúvida nenhuma pelos versículos que nós vimos. Mas ela é muito mais do que isso. A submissão bíblica ela é algo voltado para o cristão, é um estilo de vida do cristão. E ao perdermos a visão bíblica da submissão, a gente traz a influência e começa a ter esse tipo de pensamento. E por vezes a gente age errado dentro do nosso casamento, ao invés de agirmos biblicamente, a gente age de acordo com a prática do mundo, porque a gente tem a visão do mundo. E o mundo, ele menospreza o cristão e valoriza, no caso do homem, o marido servo, ele é rejeitado, enquanto o bad boy ele é exaltado, e a mulher submissa também é rejeitada, enquanto a mulher chamada independente, foi o termo que eu coloquei aqui, que vai generalizar todo tipo de mulher que não é a mulher submissa, ela é exaltada. Então isso traz mágoas para dentro da igreja, traz mágoas para as mulheres. Mas o que eu quero mostrar é que essa visão da submissão apenas para a mulher é uma visão míope. Às vezes a gente dá uma super ênfase numa passagem bíblica em detrimento de outras passagens bíblicas. Eu já estudei muitas vezes esse assunto e eu gosto de tratar com seriedade, porque quando chega nessas lições, normalmente as pessoas levam para o lado da brincadeira e a aula da escola dominical ela passa a ser uma brincadeira e acaba levando para um lado do entendimento errado e nunca se chega ao entendimento que se quer chegar. Então o que eu quero dizer? A submissão bíblica, sem dúvida nenhuma, ela está presente na Bíblia para a mulher em relação à liderança servil do homem dentro do casamento. Mas não é só isso. A submissão bíblica ela é para o crente como um todo e nós vamos ver isso.
Percebam que se nós olharmos um versículo para trás, Efésios 5, 21, nós já vamos perceber que a palavra diz: e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. A palavra sujeitando-vos e a palavra submetendo-vos, submissão e sujeição, elas são sinônimas. E quando a Bíblia fala em sujeitai-vos uns aos outros, é uma espécie de submissão. É uma submissão de outra maneira, e eu vou tentar explicar isso para vocês. Como que eu posso ser submisso às outras pessoas? E uma vez que eu estou dizendo que a submissão é algo para todos, como que eu posso ser submisso às outras pessoas? Eu posso ser submisso a Deus, eu posso ser submisso à minha esposa no casamento, aos meus filhos, ao meu patrão. Quando nós olhamos o texto de Efésios, quando passa para o capítulo 6, ele vai citar todos esses pontos que eu estou falando. Devemos ser submissos aos nossos pais, aos filhos, aos patrões, às autoridades na igreja, autoridades civis. Agora pensem comigo. Vamos fazer um exercício aqui para deixar isso bem claro. Suponha que eu chegue em casa depois de um dia de trabalho e que a minha esposa está preparando uma refeição. Eu tomei meu banho, estou lá preparando-me para o meu descanso. Eu acabei de sentar no sofá e ela fala para mim: ora, eu estou precisando de algo lá do supermercado. Você pode ir lá comprar para mim? Vou dar só esse exemplo para você. Porque naquele exato momento eu preciso tomar uma decisão. Eu tenho o meu direito, vamos dizer assim, eu estou cansado, meu dia de trabalho, afinal de contas quem está preparando isso é você, eu tenho que estudar, eu posso dar uma série de desculpas e falar que eu não vou. Agora, eu posso também tomar a decisão de fazer o que ela está falando, ir lá no supermercado e comprar o que ela pediu para comprar. Eu não sei se isso acontece na sua casa, na minha casa às vezes acontece isso. Agora vejam, no momento que eu estou tomando a decisão de ir ao supermercado, comprar aquilo que está sendo solicitado pela minha esposa, eu estou colocando o interesse dela na frente do meu interesse. E o nome disso é submissão. Eu estou me submetendo a ela. Então percebam que a submissão ela não é apenas para a mulher. Ela é para a mulher, mas é também para o homem. Agora eu vou dar mais um exemplo que vai ficar talvez ainda mais claro para você. Vamos supor um casal que tem uma menina, uma filha de 5 anos de idade. Eu já sei que as meninas com 5 anos de idade elas gostam de brincar de boneca. Suponha que o marido, o pai, eu estou falando para o pai para realmente colocar de uma forma mais ainda evidente, o pai chega em casa do trabalho, mesma situação, e ele tem afazeres, ele tem tarefas, ele tem talvez alguma coisa do estudo que ele está fazendo, ou ele quer assistir o jogo do time preferido, ou o programa de televisão, não importa. E a filha está naquele tempo que ela tem um tempo de qualidade ali com o pai. Eu tenho uma decisão para tomar. O meu interesse é fazer a minha atividade, assistir o meu programa, fazer o meu estudo. O interesse da minha filha, de 5 anos, é brincar de boneca no chão da sala ou no quarto dela, que seja. Agora, os homens, salvo engano, a maioria dos homens, eles não curtem muito brincar de boneca. Mas eu posso tomar a decisão de ir brincar com a minha filha no chão da sala de boneca. E nesse momento, eu estou colocando o interesse da minha filha na frente do meu próprio interesse. Submissão bíblica. Estou me submetendo à minha filha. Agora, como autoridade, eu continuo sendo o pai dela. Mas isso vai trazer relacionamento entre nós. Isso vai mostrar para ela que eu estou considerando ela importante. Eu estou passando por cima do meu próprio interesse para servi-la. Então, isso chama submissão bíblica. Portanto, a submissão, eu estou falando tudo isso para mostrar que não é algo específico somente para as mulheres dentro do casamento. Não é algo que traz inferioridade, sim mostra o estilo de vida do cristão. Então, como questão de submissão bíblica, eu preciso ser submisso à minha esposa, eu preciso ser submisso aos meus filhos, como eu já citei um exemplo, eu preciso ser submisso aos meus
empregados, se você for um patrão, você vai dar todas as condições de trabalho, você vai pagar os direitos, você vai pagar hora extra, mesmo que seja um empregado doméstico, você não vai escravizar o empregado, você está sendo submisso. Se você é um empregado, você vai prestar o melhor trabalho possível para poder glorificar a Deus dentro daquele relacionamento, da maneira com que você está agindo. Submissão bíblica também. Percebam que a submissão é muito mais do que algo pejorativo que leva para uma condição de inferioridade. A submissão é uma decisão pessoal, é algo pessoal que eu decido fazer e não significa de maneira nenhuma que eu estou me colocando debaixo de outra pessoa. Isso serve inclusive para a mulher dentro do casamento. Então eu gosto de falar sobre isso para desmistificar um pouco essa palavra. Eu não gosto de brincar com relação à palavra, porque leva para algo que é pejorativo. E o pejorativo não é o entendimento bíblico. Eu vou dar mais um exemplo. Eu falei bastante de Efésios, mas eu vou dar um exemplo para vocês, indo para 1 Pedro. 1 Pedro também fala a respeito dos deveres do lar, os deveres do cristãos dentro do lar. E ele fala, basicamente, no capítulo 3, versículo 1 a 6, fala para a esposa, versículo 7 para frente fala para o marido. Inclusive foi esse texto que nós usamos para falar sobre os papéis do homem, papéis do marido. Agora percebam que o contexto inteiro, ele começa lá no capítulo 2, versículo 18, como está sendo mostrado aí. E 1 Pedro 2,18 fala: servos, sede submissos. Olha a palavra submissos. Com todo temor ao vosso Senhor, e o Senhor com letra minúscula, o que mostra que não é Deus. Está falando do servo, do escravo no tempo bíblico, está falando do empregado nos tempos atuais. Seja submisso ao seu patrão, poderíamos dizer essa palavra, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Então a questão da submissão para o cristão não tem a ver se a pessoa é boa ou se não é boa. Tem a ver com o seu estilo de vida. Agora, andando um pouco mais, alguns versículos para frente, termina o capítulo 2, começa o capítulo 3, e nós temos as instruções para as mulheres. 3:1 fala: mulheres, sede vós igualmente... Percebam que quando ele fala sede vós igualmente, e igualmente submissas, ele está fazendo um link com capítulo 2, versículo 18, que falou: servos, sede submissos, mulheres, sede vós também, igualmente submissas. Então a submissão é para o servo, a submissão é para a mulher, e depois quando chega no capítulo 7, no versículo 7, 1 Pedro 3,7, tem a seguinte instrução: maridos, vós igualmente... Só que aqui não tem a palavra submissos. Mas pelo entendimento, pelo contexto, nós podemos linkar novamente com o mesmo assunto, o mesmo texto que vem sendo tratado desde o capítulo 2. Servos, sede submissos, mulheres, sede vós igualmente submissas, maridos, vós igualmente, e entre aspas aqui, não está no texto, sede igualmente submissos, vivei a vida comum do lar com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, pois sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. O texto que nós usamos semana passada. Então isso mostra para a gente que nos relacionamentos matrimoniais, o homem deve se submeter à sua esposa como um líder amoroso, um líder com amor sacrificial, com uma liderança servil. Isso é uma espécie de submissão para sua esposa. Eu vou me submeter a ela da mesma maneira que a esposa vai se submeter ao marido como líder espiritual dentro do lar. Então, tanto um lado como o outro é submissão. E dentro do lar deve ser dessa maneira. Não pode ser visto como algo pejorativo e muito menos ainda uma maneira de tipo, eu mando, você obedece. Isso é totalmente satânico. Não tem base bíblica nenhuma. Então, a submissão vai revelar se uma pessoa está cheia do Espírito ou controlada pelo Espírito. Uma pessoa que entende e age dessa maneira, ela vai estar agindo cheia do Espírito. Efésios 5,18, ele fala: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda,
mas enchei-vos do Espírito. Uma pessoa cheia do Espírito, ela entende e age com submissão em relação aos seus relacionamentos. Então eu posso chegar aqui na igreja, me submeter às pessoas servindo. Os diáconos são submissos à comunidade, à igreja como um todo, na medida que eles servem. Eles abrem mão do conforto deles para servir as pessoas. Eles estão colocando o interesse das pessoas na frente do interesse deles. Submissão. Submissão revela também o caráter e a maturidade espiritual da esposa e de todos os crentes. Vai mostrar o caráter. Também é um quadro da igreja obedecendo a Cristo. A mesma passagem que nós vimos no começo, Efésios 5, 22 a 24, ela vai mostrar exatamente como uma comparação. O homem, as mulheres sejam submissas ao seu marido como ao Senhor, da mesma maneira que devem ser submissas ao Senhor. Os maridos são o cabeça da mulher como Cristo, da mesma maneira que Cristo é o cabeça da igreja. E depois no finzinho, no versículo fim do 23, início do 24, sendo este mesmo Salvador do corpo, como porém a igreja está sujeita a Cristo, da mesma maneira que a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. É uma instrução bíblica, sem dúvida nenhuma, específica para a esposa, mas sempre comparando a maneira que Cristo submeteu-se à igreja. Então, quando a mulher ela é submissa ao seu esposo, ela está evidenciando a figura de Deus. Eu tenho aqui uma ilustração da Martha Peace, do livro Uma Esposa Excelente, que está dito: Deus não é parcial aos homens e mulheres. Embora iguais nesse respeito, a esposa deve ter a atitude do Senhor Jesus Cristo, aquela de servidão submissa para realizar seu papel planejado por Deus no casamento. Se eu me colocar, se a mulher se colocar, se a esposa se colocar em primeiro plano, ela vai ter dificuldade de ser submissa e cumprir o papel que Deus colocou para ela no casamento. Mas eu preciso mostrar o que a Bíblia fala, a posição que Deus criou a esposa como auxiliadora idônea ao marido. A missão é a mesma, executar o plano de Deus, glorificar a Deus, mas os papéis são distintos. Deus deu o papel de liderança servil para o marido, auxiliadora para a esposa. Então, nós temos a questão da submissão, ela é desafiadora para todos nós, não é só para a mulher, porque eu também preciso ser submisso. E a minha inclinação natural é me colocar em primeiro lugar, e isso prejudica a questão da submissão. Bom, então nós vimos que a mulher precisa glorificar a Deus por completar o seu marido, também ela precisa glorificar a Deus por seguir a liderança do seu marido, e uma terceira palavra, ela precisa glorificar a Deus por respeitar o seu marido. Então a terceira palavra a ser memorizada, respeitar o seu marido. Efésios 5,33 diz: não obstante vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Então uma outra orientação, um outro papel da esposa em relação ao marido é o respeito. Respeitar o marido traz a noção, traz o papel, o sentido de valorizar, de reconhecer, de observar, honrar, preferir, estimar, amar, admirar excessivamente. E nem sempre é isso que acontece dentro dos casamentos, nem sempre é isso que as esposas demonstram para com seus maridos. Nem sempre há um respeito. E ela deve respeitá-lo como uma pessoa e pela posição que essa pessoa exerce. Quando a gente adquire maturidade, a gente percebe que a gente tem que respeitar as pessoas pela posição que ela exerce. E o marido, ele exerce uma posição dada por Deus dentro do casamento. Quando a mulher tenta ocupar essa posição, ela passa a desrespeitar o seu marido. Ela talvez deixe de admirar o seu marido, algo que acontecia e que deixou de acontecer. Então é uma coisa que deve ser realmente prestada atenção. A mulher, ela tem o seu jeito próprio, e quando a mulher
ela mostra o seu jeito delicado, meigo, em atitudes no seu relacionamento, ela torna-se muito mais atraente, muito mais bonita, muito mais interessante do que a mulher que passa por cima desse princípio. É uma maneira de responder, de respeitar o seu marido. Mais uma ilustração da Martha Peace. A esposa deve corresponder respeitosamente ao seu marido por causa da sua posição dada por Deus. Esse respeito não é somente uma demonstração externa, mas também uma atitude interna de obediência a Deus. Eu queria mostrar maneiras práticas de como isso pode acontecer no dia a dia. Maneiras práticas de mostrar respeito para o seu marido. E, por consequência, de mostrar desrespeito se você não cumprir isso. Então, por exemplo, primeira coisa, avaliando o seu coração, desenvolvendo uma atitude piedosa. Nós não mudamos biblicamente, o homem não muda, a mulher não muda, ninguém muda, se você não decide dentro do seu ser obedecer a Deus sobre todas as coisas. A mudança bíblica permanente e definitiva requer uma mudança de mente. Requer, como diz lá o próprio livro de Efésios, ele fala, você tem que se despojar do velho homem, fazer uma mudança de mente, mudar a maneira de pensar, e o Efésios 4:24 fala, se revestir do novo homem. Então, a mudança permanente, se a maneira de se comportar em relação ao seu esposo não está correta, primeiro passo, avaliar o seu coração e tomar uma decisão, agradar a Deus sobre todas as coisas. Vale para a esposa, vale para mim, vale para todas as pessoas. Só vou fazer mudança bíblica quando eu decidir agradar a Deus sobre todas as coisas. Quando eu tento fazer uma mudança somente pela força de vontade, sem que o objetivo seja agradar a Deus, o que acontece? Eu me esforço, eu tenho uma luta e talvez a minha força de vontade seja grande, eu vou até o ponto que eu aguento. Depois chega uma hora que eu não aguento mais, eu volto na prática antiga. Quando eu decido amar a Deus sobre todas as coisas, avaliar o meu coração, então eu consigo fazer aquilo, um novo estilo de vida, uma nova maneira, a mudança passa a ser definitiva. Então, a primeira maneira de respeitar o seu marido, faça uma avaliação do seu coração. Segunda maneira, praticando uma comunicação piedosa. Efésios 4:25 fala, deixa a mentira de lado, fala toda a verdade. Então, falar a verdade, aqui a gente poderia colocar, não somente que você está falando a mentira, às vezes um exagero, a maneira de falar, um exagero na maneira de falar, isso não é uma comunicação piedosa, não é uma verdade. Então, quando você tem uma comunicação piedosa, você tem uma comunicação bíblica adequada, você vai estar respeitando o seu marido e vice-versa. Isso serve para os dois lados, mas nós estamos falando especificamente para a esposa neste momento. Mais uma maneira, fazendo perguntas ao invés de fazer acusações. A comunicação ela é problemática dentro dos relacionamentos. E é bem comum a esposa e o marido também, mas principalmente esposas, fazendo perguntas, acusações ao invés de fazer perguntas, para poder obter um determinado resultado. Por exemplo, um exemplo que eu coloquei aqui, uma maneira errada. Você pode dizer, uma maneira certa de falar, de fazer uma pergunta. Você poderia me ajudar a entender por que você fez essa declaração? Isso seria uma maneira de fazer uma pergunta. Agora, uma maneira errada, acusatória, seria, eu não acredito que você me disse isso. Essa maneira de falar, ela já incitou a uma comunicação errada, a uma discussão dentro do lar. E as mulheres, elas têm condições, elas têm o próprio delas de conduzir, muitas vezes, a maneira do diálogo. Então, quando você faz, ao invés de fazer perguntas, você faz acusações, isso compromete a comunicação bíblica dentro do lar. E também falta com respeito com relação ao seu marido. Pode faltar. Mais uma maneira, mostrando graça em sua palavra e no seu tom de voz. Maneira de falar, o tom de voz. A gente se comunica não somente com as palavras, mas com a maneira que a palavra é colocada para fora. Às vezes com ironia, às vezes com um tom mais alto, com um tom de deboche. Tudo isso mostra desrespeito em relação a outra pessoa e não colabora para o relacionamento. Deixa eu ver se eu tenho mais uma. Usando palavras que edifiquem quando ele falhar.
Lembre-se de que tudo o que nós estamos falando de pessoas imperfeitas, pecadores. Eu não estou dentro do seu lar, mas eu tenho certeza que o seu marido, ele não é perfeito, ele é pecador. E quando erra, e ele erra, o ideal é que você mostre palavras que edifiquem. A palavra fala, Efésios 4:29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, e assim transmita graça aos que ouvem. Isso está em Efésios 4:29. Percebam que a palavra ela tem que ser edificante. Quando a pessoa cai, você tem que ajudá-la a ficar de pé. E a maneira com que você fala tem muito a ver com isso. As palavras que você coloca no momento do erro, especificamente, elas vão colaborar demais, vai mostrar respeito para com o seu marido. E uma das maneiras que as mulheres mais influenciam os seus maridos, através do bom exemplo, através da atitude certa. Os homens observam isso. E quando a mulher age dessa maneira, ela está ajudando, está edificando o seu marido. Deixa eu ver se tem mais uma aqui. Expressando gratidão mesmo em circunstâncias difíceis. Evitando fofoca. A gente passa por dificuldades de verdade. Passa por momentos difíceis, passa por circunstâncias difíceis, fases difíceis. Então, evitando fofoca, evitando ser crítica ao seu marido em público, falando mal dele, denegrindo a imagem dele. As coisas têm que ser faladas em privacidade. É muito triste quando uma esposa denigre a imagem do marido, fala mal do marido. É verdade que se tem um problema, deve ser buscado talvez um aconselhamento, buscar o pastor, um amigo que seja maduro espiritualmente para ter uma maneira de mudar aquilo, mas com o objetivo de edificar a pessoa. Jamais com o objetivo de fofoca ou de denegrir. Falando com amigas, falando com familiares, irmã, falando com o irmão, falando com a mãe. Jamais. Isso faz parte do deixar pai e mãe, como a gente já falou lá atrás. As coisas têm que ser resolvidas dentro do lar, preferencialmente. E quando as coisas não vão bem, uma maneira de você mostrar respeito ao seu marido é exatamente ajudando neste momento. E também, como a própria palavra lhe fala, expressando gratidão. Gratidão pelo que o seu marido já faz. E muitas vezes ele faz coisas, sacrifica-se, você pode observar e exaltar aquilo com gratidão, uma atitude boa. Você vai estar ajudando ele, respeitando ele. Também a gente poderia falar da questão da oração, mas eu não quero me estender demais em relação a isso. E quais são os resultados de respeitar o marido? Primeiro, você vai ter bênçãos na sua própria vida. João 13,17. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Questão da prática bíblica. Também vai ter frutos, vai ter bênçãos na vida do marido, vai ter bênçãos na vida dos filhos. O ambiente dentro de casa vai melhorar de uma forma geral, quando há respeito. Então, tanto da esposa em relação ao marido, quanto do marido em relação à esposa. Bom, vamos continuar. Vamos para a quarta palavra. Primeira palavra, então, completar. Segunda palavra, seguir. Terceira palavra, respeitar. E a quarta palavra, impactar o seu marido. Quando você tem atitudes que impactam o seu marido, você vai estar glorificando a Deus também. Então, como que a esposa pode impactar o seu marido? É mais do que respeitar, já é impactar. Então, o primeiro passo aí, sendo um bom exemplo. Uma esposa, de fato, é um instrumento de Deus nas mãos do seu marido. Ela vai, se ela der o bom exemplo, ela vai estar ajudando para que o marido possa, de fato, ser impactado. Eu gosto de falar de quando eu me converti e passou por um período, logo de cara, a gente tem aquela alegria da salvação e as coisas parece que vão tudo bem, os problemas desapareceram. Só que, depois de um tempo, a gente percebe que os problemas continuam. E nós tínhamos, na ocasião, o problema básico era exatamente problemas com relacionamentos conjugais. Nosso relacionamento conjugal específico. E nós buscamos o aconselhamento, e eu já contei isso para vocês. Quando eu percebi na vida da minha esposa a atitude diferente dela, ela estava dando um bom exemplo dentro de casa.
naqueles momentos que a gente costumava ter discussões, ela estava tendo uma atitude diferente. Ela me impactou. O amor de Deus, que é constrangedor, ela estava transmitindo esse amor de forma que eu me sentia constrangido pela maneira com que ela estava exemplificando dentro do lar. Isso me impactou. Isso fez com que eu olhasse para a circunstância de uma maneira diferente. Quantas esposas têm os seus maridos que talvez não estejam respeitando a palavra de Deus, talvez não estejam tendo um agir bíblico e está sofrendo por causa disso. A maneira de você impactar o seu marido, primeira maneira, é sendo um bom exemplo dentro do lar, procurando fazer você a sua parte. Isso vai impactar. É claro que como princípio bíblico isso serve para todas as pessoas. Sempre que a gente demonstra o amor bíblico ele constrange, o amor de Deus por nós foi tão grande, o amor de Cristo foi tão grande que ele nos constrange. E quando a gente age dessa maneira dentro dos relacionamentos, e falando especificamente da esposa em relação ao marido, vai constranger também o seu marido, vai impactar o seu marido. Você vai negar, muitas vezes, a você mesmo dentro do lar. A Bíblia tem um versículo, Lucas 9:23, que fala uma instrução específica de Cristo. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Seguir a Cristo não é uma tarefa fácil. Significa que, em muitas circunstâncias, eu preciso negar o meu desejo egocêntrico. Eu preciso seguir, eu preciso tomar a minha cruz. E sabe qual é a minha cruz? Eu gosto de fazer essa pergunta: o que significava a cruz para Cristo? A cruz era o compromisso de Cristo diante do Pai. Ele precisava morrer na cruz pela redenção dos nossos pecados, para pagar o preço de todos os nossos pecados e apresentar o sangue dele em sacrifício para o próprio Pai. E ele levou o compromisso dele até o fim, até a morte, e morte de cruz. Então, quando ele fala: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, significa que eu preciso levar o meu compromisso até o fim. E como casais, como maridos e como esposas especificamente, a gente precisa dar o bom exemplo, a gente precisa impactar o outro com as nossas atitudes. Bom, mais ainda, vamos andar um pouquinho mais, buscando ser o tipo de mulher de Provérbios 31. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não, eu não coloquei. Mulher de Provérbios, Provérbios 31, 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. Ou então o 31, 28. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, seu marido também, e ele a louva. Então é uma espécie de mulher de Provérbios. Isso vai impactar o seu marido de fato. Vai mostrar a graça, eu tinha colocado sim os versículos aí, vai mostrar a graça da mulher, a beleza, a feminilidade da mulher, e não uma mulher que coloca o seu interesse na frente do interesse do seu esposo e que, ao invés de glorificar a Deus, ela vai ocupar um espaço que, na verdade, não pertence a ela. Isso não traz beleza para a própria mulher. Ela vai ser muito mais admirada quando ela seguir o exemplo da mulher de Provérbios. E ainda mais, focalizando o julgamento do tribunal de Cristo. 2 Coríntios 5,10 diz que todos vamos comparecer ante ao tribunal de Cristo. Para cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então um dia todos nós estaremos, e vocês mulheres, esposas, estarão diante do tribunal de Cristo para prestar conta do que foi feito com os nossos corpos, para prestar conta do que nós fizemos aqui enquanto estamos aqui. E neste momento, Deus não vai querer saber se você, mulher, atingiu uma determinada posição na sua carreira profissional, ou se você conseguiu tanto dinheiro, e da mesma forma ele não vai querer saber isso do homem, ele vai querer saber dos papéis que ele colocou para a mulher dentro do casamento e para o homem dentro do casamento. Então nós vamos ter que prestar contas como nós nos relacionamos com os cônjuges, como nós nos educamos os nossos filhos, como que nós nos submetemos uns aos outros, de que forma nós amamos uns aos outros, de que forma nós proclamamos o nome de Cristo no meio onde nós estamos.
Isso é o que nós devemos prestar contas. Isso vai ter valor diante de Cristo. É isso que a gente deve prestar atenção. Então, 4 papéis que nós falamos para a mulher, assim como nós falamos para o homem também. Como conclusão, esposas, deixe o seu desafio com a submissão levar você para mais perto do seu Salvador e não para mais longe. Lembre-se que o seu relacionamento com o seu esposo, com o seu marido, será determinado pelo seu relacionamento com Deus. Então, se está complicado, está conflituoso esse relacionamento, possivelmente também há um conflito com o relacionamento com Deus. Então, permita que esse desafio com relação à submissão te leve para mais perto de Deus e não para mais longe de Deus. Não é o que você conhece, é o que você faz com o que você conhece. A questão da prática bíblica aqui. É uma questão de praticar. É uma questão de ter o conhecimento e praticar, colocar em prática aquilo. Isso também, como princípio bíblico, serve para os dois lados. E a terceira parte da conclusão. O resultado da obediência são bênçãos de Deus. Então, quando a gente opta por obedecer, nós seremos abençoados. E a contrapartida também é verdadeira. Se eu optar por desobedecer, eu posso fazer isso, mas consequências virão, certamente. Como um quadro resumo, eu coloquei aí, para a gente finalizar, as 4 palavras que foram colocadas tanto para os homens como para as mulheres. Para os maridos, conhecer a esposa, honrar a esposa, liderar a esposa, amar a esposa. E para as mulheres, completar, seguir, respeitar e impactar. Isso vai fazer com que casamentos sejam mais fortes, cristãos sejam mais fortes, casamentos mais fortes, famílias fortes, e a nossa igreja como um todo vai se tornar mais forte também. Então, meus amados e amadas, obrigado pela paciência, de maneira bastante rápida e sucinta. Era assunto que poderíamos falar muito mais, mas a ideia é apenas levar de volta para o original, levar de volta para o raciocínio de que muitos problemas que a gente tem nos conflitos do dia a dia podem ser resolvidos quando a gente entende os nossos papéis, tanto no relacionamento conjugal como fora deles também. Então, que Deus abençoe cada um, cada lar, abençoe cada um que está acompanhando e venha ver esse manual. Estamos abertos para receber opiniões, críticas e até mesmo falar sobre o assunto. Vamos ter uma palavra de oração para a gente encerrar esse tempo e depois nos prepararmos para o culto de logo mais. Oremos. Deus amado, obrigado mais uma vez por este tempo, obrigado pela palavra que nos ensina. Perdoa-nos, Pai, por falhas que temos, tanto no nosso dia a dia, até mesmo na maneira de falar. Se por acaso, Pai, falamos algo que estava fora da Tua palavra, que o Senhor não leve em consideração e tire do entendimento das pessoas. Mas aquilo que está de acordo com a Tua palavra, Pai, que o Senhor infiltre, que faça penetrar no coração da Igreja Batista Esperança e das demais pessoas que acompanham, dos amigos, e que a gente possa perceber que ao obedecermos a Tua palavra seremos abençoados de fato, que o Senhor tem um plano perfeito para as nossas vidas, os papéis tanto dos maridos quanto das esposas, que o Senhor nos dê a humildade para podermos nos colocar diante do Senhor e seguir esse plano para a honra e glória do Teu Filho Jesus, em nome de quem nós oramos e agradecemos. Amém. Uma boa noite, ou melhor, um bom dia para vocês e até mais tarde.